Amém. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 4. Esse será o texto para a nossa breve reflexão de hoje pela manhã. Efésios capítulo 4, e nós estaremos lendo a partir do verso 7. Efésios 4, 7. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam também todos bem-vindos. Que Deus possa falar ao coração de vocês, na proporção em que, por meio da sua graça, está lá falando ao nosso hoje pela manhã nesse lugar. Vamos pensar um pouco a respeito do seguinte tema: instrumentos nas mãos de Deus, a vocação para o serviço dos santos. Esse é o grande capítulo dos dons ministeriais de docência ou dons ministeriais de serviço. Portanto, através de alguns exemplos que nos são oferecidos pelo apóstolo Paulo, nós vamos procurar compreender como Deus trabalha por meio dos seus servos, que foram dotados com capacidade peculiar para edificar o seu corpo e para contribuir dessa maneira com a expansão do reino de Deus e a manifestação da glória do Senhor até os confins da terra. E isso Paulo nos ensina a partir do verso 7 do capítulo 4, quando ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos profundamente o Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós rogamos o Teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor trate conosco de uma maneira simples e objetiva, para que todos nós possamos compreender aquilo que quisestes nos ensinar, quando inspirava o apóstolo Paulo a escrever esse excerto maravilhoso das Escrituras que nós acabamos de ler, Senhor. Portanto, nos ser propício mais uma vez neste lugar, e fala conforme a Tua infinita misericórdia ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, do capítulo 2 ao capítulo 3 de Efésios, nós temos o aspecto dogmático da carta. O apóstolo Paulo nos destila doutrina. No capítulo 2, nós aprendemos a respeito de como o evangelho nos encontra em total depravação e como por meio do sangue de Cristo nós, que outrora vivíamos alheios às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, somos feitos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Paulo nos afirma isso no capítulo 2 de Efésios, de modo que nós iniciamos em total depravação, completamente alienados de Deus, mas no final do capítulo, agora nós nos apropriamos da justiça por meio da fé e somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Depois, no capítulo 3, Paulo nos ensina que ele foi chamado pelo Senhor para implementar na terra os valores desse reino
Ele foi chamado por Deus para pregar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus entre os gentios. Então ele trata do seu próprio chamado, da maneira como, em um primeiro momento, ele se doa ao ponto de se encontrar atrás das grades, para que essa informação chegue até nós. E depois, na segunda metade do capítulo 3, ele mais uma vez se coloca de joelhos, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, seja nos céus ou na terra, para que essa mensagem chegue até nós. E a oração que ele faz é belíssima, para que essa mensagem chegue até nós e Cristo habite em nosso coração por meio da fé, para que as raízes desse conhecimento cresçam, buscando nutrientes lá no profundo do nosso coração, de modo que nós possamos estar enraizados e alicerçados sob essa verdade, de que Cristo também nos pertence, e nós somos o povo dele. E Paulo ora para que nós nos apropriemos dessa verdade a tal ponto, de modo a conseguirmos compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Esse é o objetivo. É isso que nós encontramos no capítulo 2 e no capítulo 3. Essa é a teologia. Agora Paulo passa a fazer aplicações. Ele nos deu a doutrina, ele subtende que nós lemos o capítulo 2 e o capítulo 3, e agora a partir do capítulo 4, ele nos apresenta o que Deus espera de nós. Você compreendeu o capítulo 2? Compreendeu o capítulo 3? Qual deve ser o seu comportamento? O que Deus espera de quem compreendeu o que ele nos ensinou no capítulo 2 e 3? Ora, no capítulo 4, ele diz que ele espera que nós venhamos a andar de uma maneira digna do conhecimento que nós agora temos. Se nós somos família de Deus, nós devemos nos comportar como família de Deus. Se nós somos pessoas que temos acesso a toda a largura e a altura, ao comprimento e à profundidade, conhecemos o amor de Cristo. Olhe para o verso 2 do capítulo 4. Então nós devemos ser pessoas humildes, mansas, longânimas. Nós devemos nos esforçar para suportar uns aos outros. Não é esse o exemplo de Cristo? Sim ou não? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração. E humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então nós temos que ser humildes, assim como o nosso mestre é. Mansos. Ele disse: se alguém te bater uma face, oferece também a outra. Longânimo, se alguém te constranger a caminhar 1 milha, caminhe 2. Se alguém te tomar a túnica, ofereça também a capa. Suporte aquelas pessoas que afetam o seu coração. Isso não vai ser fácil, e é por isso que nós precisamos ser crentes. Eu creio, e eu admito que essa linha de interpretação, ela é minoritária nos dias atuais, mas ela era muito forte, sobretudo no período puritano, até a época do Lloyd Jones. Mas eu creio com toda a força do meu coração, que a partir do capítulo 4 de Efésios, a partir do capítulo 12 de Romanos, Deus está falando especificamente para quem é nova criatura. Eu não consigo compreender como, humanamente falando, nós teremos condições de viver tudo isso sem o auxílio do Espírito Santo. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Na verdade, eu creio que isso é o que o Espírito Santo nos comunica, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. De modo que, se nós temos isso, se nós pertencemos a esse corpo, se fazemos parte dessa família, verso 3, é nosso dever nos esforçar. E entenda que Paulo coloca numa mesma frase 2 palavras muito apropriadas para esse contexto. Ele diz: se esforçar diligentemente. Se esforçar é algo que naturalmente requer renúncia.
Se esforçar é sofrer o dano, é caminhar mais uma milha, é oferecer outra face, é estar em uma área que não é confortável, para além da sua zona de conforto. Se esforce, mas não apenas se esforce diligentemente, ou seja, não vai ser fácil, mas compete a você fazer a sua parte. Compete haver essa luta, essa batalha no seu coração para viver sob essa dinâmica, sob essa dimensão. Se esforce diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo está nos dizendo que mesmo quando nos apropriamos por meio da fé do Senhor Jesus, não é fácil viver em comunidade. Porque sempre acontecerá alguma coisa para macular o nosso coração, para nos afetar. Por mais que nós venhamos orar e nos amar mutuamente através dos vínculos do Calvário, em algum momento nós sempre vamos magoar alguém. Paulo nos diz que quando isso acontecer, nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade. Ou seja, nós não podemos nos apressar a sair da comunhão dos santos, porque não existe igreja perfeita. Há muitas pessoas preciosas que infelizmente não conseguem se firmar ao longo de toda a vida em lugar nenhum. Meus irmãos, não é errado mudar de comunidade, absolutamente. Você deve de fato estar onde você encontra alimento para nutrir a sua alma eterna e paz para os seus pés cansados. Esse é o ponto. Mas ao longo da sua vida, você precisa encontrar isso em algum lugar. Porque infelizmente há pessoas que não conseguem ao longo de 20, 30, 40, 50 anos se identificar com nenhuma comunidade. E no coração dessas pessoas, elas entendem de uma maneira inafastável que elas estão corretas e todos os demais estão errados. São pessoas que nos dias atuais são conhecidas como desigrejadas, porque na avaliação delas, nenhuma igreja é suficiente para acalentar os anseios do seu coração. Elas até caminham bem na primavera da vida, nos dias iniciais de contato, mas bastam os primeiros problemas surgirem para aquela comunidade ser desacreditada e não valer mais nada. E agora, aquele cruzado moderno, aquele corifeu da fé, aquele grande soldado do evangelho, entre aspas enormes, sai em sua cruzada singular, pessoal, à procura de uma nova comunidade que esteja à altura dos seus padrões elevadíssimos. Isso jamais vai acontecer, porque nós somos imperfeitos. O projeto é esse. Se Deus quisesse uma igreja perfeita, Ele teria nos dado. Se aprove a Ele nos oferecer perfeição apenas no céu, meus irmãos, apertem os cintos, porque no mundo vocês terão aflição, dissabores, problemas, demandas, somenos. Foi assim que Deus quis. Pastor, o que fazer? Ora, permaneça no corpo. Essa é a ordem. Olhe para o verso 4. Há um só corpo e um só espírito. Assim como você é chamado em uma única esperança da sua vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. E pasmem os desigrejados, Ele está em todos, até nos problemáticos. Isso parte o meu coração, irmãos, como eu quero ser santo como todo mundo é. Eu quero me santificar sobre os demais. E há aquela pessoa que é problemática, aquela pessoa que dá trabalho. Paulo diz que Deus está em todos, até no que é complicado, até no que dá trabalho, até no que está todo o tempo no gabinete. Deus está nesse também. Você lembra do Jacó? Acho que eu preguei há pouco tempo sobre o Jacó aqui, se não me falha a memória. O Jacó colocou a família de pernas para o ar, foi embora, deixou todos os problemas para trás. No dia que ele dorme lá com a cabeça sobre o travesseiro, a palavra de Deus fala conosco: e Deus estava com ele. Mas como pode? Deus devia estar apenas com os melhores, não é? Com os mais sábios, mais preparados, mais inteligentes. Deus está comigo. E Deus está com você. Com os mais problemáticos, com os mais difíceis de lidar. Como isso é difícil de acontecer, como esse crescimento mútuo é algo que requer muito esmero, muito trato, muito cuidado.
Aprove a Deus levantar homens específicos, dotados com a capacidade peculiar para ajudar a igreja a viver essa dinâmica. Ajudar a igreja a viver em um só corpo por meio de um espírito, sendo chamado em uma única esperança da sua vocação para a maior glória de Deus. Quem são esses homens? São os homens dotados com os dons ministeriais de docência, com os dons ministeriais de ensino, ou como esses dons ficaram mais conhecidos em anos anteriores, com os dons ministeriais de serviço. Então, uma vez que Paulo nos diz qual deve ser a nossa ambição, agora que nós somos família de Deus, ele agora nos ensina como nós podemos nos auxiliar mutuamente, crescendo através dos ministérios desses homens que foram chamados por Deus para nos ensinar a nos comportarmos como a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Então ele diz no verso 7: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Nesse verso 7, que inaugura a porção que nós estaremos estudando hoje pela manhã, nós temos uma afirmação que é muito apropriada ao que significa receber um dom. Todo dom é um ato soberano de Deus. Não é você que se esforça para recebê-lo, por mais que nós precisemos orar e nos preparar para servir ao nosso Deus da melhor maneira possível. Mas todo dom é um ato soberano. Deus concede a cada um aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer. É Deus quem concede os dons que os seus servos precisam para implementar na terra os valores do seu reino. A graça de Deus é concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A capacidade de fazer servir pertence ao Senhor Jesus. E é por causa disso que Paulo faz uma citação do Salmo 68, no verso 8, quando ele diz: por isso, ou seja, porque compete a Cristo oferecer o que nós precisamos para implementar na terra os valores do seu reino, por isso se diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cristo assenta-se à destra do Pai em triunfo para governar todo o universo, tendo seus inimigos sob o estrado dos seus pés. Quando isso acontece, Ele permite que o Espírito Santo venha para inaugurar, capacitar e comissionar a sua igreja, e por meio do doce Espírito Santo, é esse mesmo Senhor Jesus quem capacita a sua igreja, por meio das pessoas que a compõem, para realizar o serviço. Meus irmãos preciosos, é Cristo quem faz tudo isso. Por isso toda a honra e toda a glória e todo o louvor pertence a Ele. E para que não reste nenhuma dúvida de que foi o Cristo crucificado que fez isso por nós, Paulo explica nos versos 9 e 10 quem é esse Senhor Jesus. Ele diz, ora, perceba, ele está explicando que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Aquele Jesus Nazareno, que andou pelas estradas empoeiradas da Galileia e da Judeia, que foi pregado entre os gentios, crido no mundo, contemplado por anjos e recebido na glória. Como é bonita essa confissão de fé, não é? É o mesmo que concede dons aos homens. Portanto, se você recebeu do Senhor a capacidade de contribuir com a expansão do reino dele, se sinta a pessoa mais bem-aventurada da terra, porque o que você recebeu não pode ser comprado por sobrenome, não tem a ver com o que você possui na sua conta bancária, e não há qualquer amigo humano capaz de conceder um jeitinho brasileiro para oferecer a você aquilo que apenas o Senhor Jesus é capaz de dar. Isso deve nos orgulhar profundamente, porque só há um corpo,
E só há um Espírito, e nós somos chamados em uma única esperança, há apenas um Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós só temos possibilidade de servir em um corpo, e nós só podemos servir esse corpo se formos chamados a isso. É graça, é favor imerecido, deve nos orgulhar. Nós precisamos olhar para textos como esse, de Efésios capítulo 4, versículo 7, e permitir que o nosso coração se alegre, porque a graça foi concedida a cada um, de acordo com a vontade soberana do Senhor, sem que nós fizéssemos absolutamente nada. Dom é dádiva, dom é presente, é favor imerecido. Paulo nos diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 6... Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E é interessante notar que nós recebemos o dom, e nós nos apropriamos dele a tal ponto, irmãos, que é praticamente impossível desvencilhá-lo de nós. Onde nós estamos? Nós estamos vivendo a dimensão desse dom, né? Há um exemplo que fala ao meu coração, né? Pense no diácono. Diácono que nos serve, é aquele irmão que fica na porta da igreja. É impressionante, meus irmãos. O diácono, ele não precisa olhar para a escala, ele vê a porta e a porta tem um brilho especial para ele, não é? O crente que não é chamado a servir no ministério de misericórdia da igreja, ele passa pela porta de entrada da igreja, ele não sente nada, é só uma porta, não é? Mas o diácono, ele olha para a porta da igreja, é como se houvesse um coral de anjos, né? Assim, e é um fulgor, e ele olha para a porta, se aproxima da porta, e ele fica ali. Aí o pastor tem que dizer: meu irmão, você não está na escala hoje não, se assenta em nome de Jesus, venha para cá, não é? É o mestre, se você der a oportunidade, o mestre, ele vai ensinar, nasceu para isso. Vai cortar o mestre, ele sangra ensino. Corta o diácono, ele sangra serviço. É dessa maneira, meus irmãos. E quando nós deslocamos um irmão que foi dotado com uma capacidade peculiar, para que ele sirva em uma outra área, esse irmão, ele não vai conseguir funcionar da maneira devida, porque são como que duas peças que simplesmente não se encaixam. A coisa não funciona. É por isso que nós entendemos que um ofício não tem a ver com o fato de você ser promovido. Um ofício tem a ver com o fato de você ter nascido para exercê-lo. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós temos aquele irmão que serve na qualidade de diácono, e ele é diácono há 15 anos. Então há aquele irmão que caminha mais tempo na igreja e às vezes procura o pastor e diz: ó, pastor, olha para o irmão fulano é diácono há 15 anos. Será que já não é momento dele ser separado para o presbiterato da igreja? Meus irmãos, do ponto de vista bíblico, isso não é possível, apenas que esse irmão tenha sido dotado para o presbiterato e a princípio ele tenha sido separado para o diaconato. Isso pode acontecer, mas na minha maneira de ver é um erro. Por quê? Porque por 15 anos esse irmão foi subutilizado. Qual a função do presbítero? É governar a igreja. O presbítero é responsável pela aplicação da disciplina e pelo princípio regulador do culto, o que acontece na liturgia. Há dois tipos de presbíteros na igreja. Há o presbítero regente, ele é mais comum nas igrejas presbiterianas, ele é o presbítero que vota. E há o presbítero docente, esse também é conhecido como pastor, é o presbítero que ensina. No meu caso, eu sou um presbítero docente, porque eu fui chamado por Deus para ensinar. O que é um diácono? O diácono é um irmão que foi chamado por Deus para exercer misericórdia. O presbítero que preside, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo e nem é chamado para isso. Há linhas que delimitam o seu chamado. De modo que se ele for visitar órfãos e viúvas, se ele for distribuir as cestas básicas, se ele tiver que estar na porta para receber todo mundo que entra e que sai, se ele tiver que estar preocupado em quem está doente ou quem não está, quem recebeu ceia e quem não recebeu ceia, quem deve receber em casa e quem não deve receber, ele não vai ter tempo para orar e se dedicar ao ensino, uma vez que foi para isso que ele nasceu. Para organizar a igreja, Deus separou uns para servir no ministério diaconal e outros para servir no ministério presbiteral, mas há um só corpo e uma só fé e um só batismo.
De modo que todos que somos chamados para servir nesse corpo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, assim como Arão. O diácono é o diácono chamado por Deus, e o presbítero é o presbítero chamado por Deus. E ninguém toma essa honra para si. Infelizmente, pelo fato de sermos seres humanos, caídos, ocorre de um irmão ter um sobrenome rebuscado, ter influência, e nós falhamos quando promovemos esse irmão com base nesses subterfúgios, nessas prerrogativas. Mas quando isso acontece, a culpa é da igreja. Porque quem define quem será o que é a igreja. Não é essa a ordem que Pedro deu à igreja? Escolhei para vós diáconos que estejam diante de vocês e que sirvam às mesas, que cuidem dos órfãos, das viúvas. E a igreja escolheu 7 homens que foram dotados com essa prerrogativa. Quem diz quem fará o que é a igreja. Por exemplo, o João Calvino, nas Institutas da religião cristã, ele diz algo muito interessante, com base em Romanos capítulo 13, palavras de João Calvino: toda autoridade é instituída por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Mas se essa autoridade constituída não está servindo para implementar na terra os valores do reino de Deus, é dever da igreja substituir a autoridade. Por exemplo, se o pastor é preguiçoso, se ele não estuda, se ele não ora, se ele não se dedica, se ele não serve nutrientes bíblicos para suprir a sua demanda espiritual eterna, se a sua família não é aconselhada de acordo com os valores do reino de Deus, se não há princípios bíblicos eficazes para nortear a sua vida, meus irmãos preciosos, substituam esse pastor, ele não merece estar ali. É responsabilidade da igreja. A igreja possui essa sublime sensibilidade espiritual para aferir o que está acontecendo. E a igreja não tem que se preocupar em fazer um juízo de valor equivocado, porque se a igreja estiver correta, esse homem será devidamente substituído. Mas se porventura for uma picuinha, por exemplo, e por conta de capricho a igreja quiser substituí-lo, Deus prevalecerá. Porque quem rege, quem controla e quem governa a igreja é o próprio Deus. E nós não podemos receber absolutamente nada se do céu não nos for dado. Contudo, às vezes, quando Deus quer punir uma igreja, esse é um exemplo diferente, então ele lhe dá maus pastores, que servem não como mestres, mas como verdadeiros chicotes, azorragues, para fazer com que a igreja se arrependa do seu pecado e volte ao bom caminho. Compreenderam, meus irmãos? Muito bem. Com base em tudo isso, nós olhamos para o verso 11, e o Senhor nos diz: e Ele mesmo, quem? Aquele que desceu e subiu, aquele que veio às regiões inferiores da terra, mas que agora se encontra à destra do Pai, o Senhor Jesus Todo-Poderoso. E Ele mesmo, o Senhor Jesus, concedeu uns para apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres. Perceba, ninguém toma essa honra para si mesmo. É Deus mesmo quem concede, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Antes de nós falarmos um pouco de cada um desses ofícios, o que Deus quer quando Ele levanta esses homens? Eu acho que essa é a resposta mais importante quando você olha para Efésios capítulo 4. Deus quer promover esses homens, é isso? Deus quer tornar esses homens conhecidos. É assim, irmãos? Deus quer que você tire foto com eles. Não tem problema nenhum em tirar foto, viu, irmãos? Pode tirar à vontade, eu também tiro. Ontem eu pedi até dedicatória, ontem. É bom ter referenciais para a glória de Deus. Não é idolatria não, é só respeito e zelo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus quer aperfeiçoar os santos. A resposta é essa. Olhe para o verso 12. Com esses dons, com essas características comunicadas, Deus quer o aperfeiçoamento da sua obra. Verso 12, Deus levanta profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos, com duas
propostas em especial. Em primeiro lugar, para que esses santos desempenhem o seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Perceba, desempenhar o serviço tem a ver com servir uns aos outros. Olhe para os versos 4 a 6. Há um só corpo, um só espírito, um só chamado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só há um corpo para servir. Servir de que maneira? Verso 3. De uma maneira diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o serviço. Cuidar uns dos outros. Quando Deus levanta homens para nos ajudar quanto ao aperfeiçoamento dos santos, esses homens nos auxiliam a desempenhar o nosso serviço, que não é outro senão esforçarmos-nos diligentemente para mantermos a nossa unidade. Com que objetivo? Verso 12 ainda. Com o objetivo de edificar a igreja, que é o corpo de Cristo. Simples assim, irmãos. Nós somos pessoas que vivem em comunidade. E como eu falei outrora, para que essa comunidade flua, para que as engrenagens estejam bem reguladas e lubrificadas, para que a igreja caminhe bem, Deus levanta pessoas para observar a engrenagem funcionando. E essas pessoas a lubrificam, e elas percebem se está funcionando bem. Se uma engrenagem que é personificada por uma doutrina não vai bem e está prejudicando o todo, essa pessoa investe nessa engrenagem, ou seja, trabalha essa doutrina e fortalece essa área. Se de repente falta a lubrificação, ele vai lá e se deixa usar por Deus e traz uma palavra de conforto, de consolo, quem sabe, algo para trazer luz à sua mente, fogo ao seu coração, e a unção do Espírito entumece a engrenagem, e Deus propicia um ambiente agradável, e a coisa continua fluindo, acontecendo. Essa é a função daqueles que receberam os dons de ensino. Observam como o corpo está funcionando, e por meio dos seus dons, eles vão aperfeiçoando esse corpo, para que os irmãos desempenhem bem o seu serviço, e para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem são esses homens? Agora sim, verso 11, são os apóstolos. Em um primeiro momento seriam os 12 chamados inicialmente pelo Senhor Jesus, depois o apóstolo Paulo. Só que esses apóstolos, os 12 iniciais e depois o apóstolo Paulo, de acordo com esse ofício, não existe, ou não existem nos dias atuais. Esses apóstolos, eles foram restritos ao período da fundação da igreja. Por isso se diz que a nossa tradição é apostólica. Nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos, que foram levantados para isso. São homens que estão em pé de igualdade com os profetas do Antigo Testamento, receberam a revelação especial dada pelo próprio Deus, foram dotados por Ele com capacidade para produzir escritura sagrada, e em último lugar, foram chamados pessoalmente e especificamente por Deus para isso. Quem chamou os 12 apóstolos? Para estarem mais próximos dele? O Senhor Jesus. Quem chamou o apóstolo Paulo no caminho para Damasco? O Senhor Jesus. Essa é a premissa fundamental. Quer ser apóstolo hoje? Você precisa ser chamado diretamente pelo Senhor Jesus. E essa chamada precisa ser plenária. Você não pode dizer, eu sou apóstolo, Deus me chamou, eu tenho convicção. E Deus disse isso a quem? Deus chamou Paulo, a Escritura Sagrada, Atos capítulo 9. Deus chamou os 12 apóstolos, a Escritura Sagrada. Está lá nas listas dos homens que foram chamados pelo Senhor Jesus, nos evangelhos sinóticos. Se Deus chamou você, mostra na Bíblia, meu irmão. Você é apóstolo, está escrito aonde que você é. Mas a palavra apóstolo, etimologicamente falando, pode ser utilizada com outra conotação. Apóstolo é aquele que é enviado. Então, se você é um missionário, você pode usar o termo apóstolo. Contudo, sobretudo no Brasil, o termo está tão carregado com uma conotação herética, humana, antropocêntrica, que eu aconselho você a usar o termo que todo mundo conhece: missionário. Há muitos anos atrás, a gente estava no seminário, quando
quando esse desejo de ser apóstolo surgiu no Brasil, irmãos. Se já é uma responsabilidade muito grande ser pastor, por que você quer ser apóstolo, meu irmão? Quem sabe o que significa ser pastor não quer nem ser pastor, quanto mais ser apóstolo, né? Depois eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. É muito glorioso, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Se prestar contas para a esposa em casa, quando ela está chateada e é complicado, imagine prestar contas a Deus. Você não faz nada, chega 2 minutos atrasado, a esposa fala assim: você estava onde? Você, meu Deus do céu, vou explicar agora, pode até rastrear o celular, não tenho nada a dever. Imagina o que é prestar contas de uma alma eterna a Deus, né? Mas me parece que no meio evangélico, assim como no meio das grandes estrelas midiáticas, há uma sede de ser. Antigamente, quando um cantor se destacava, ele era um star, uma estrela. Mas para se destacar de outras estrelas, eu faço sucesso, eu sou uma estrela. Aí vem Michel, faz sucesso também, é outra estrela. 2 estrelas não podem existir juntas, então eu quero ser uma estrela maior que Michel. Eu deixo de ser star e passo a ser um pop star. Não é assim? Michel é um star, eu sou um pop star. Aí o Romenigo se torna um pop star também. Meu Deus do céu, o Romenigo está no mesmo patamar que eu. Então, Michel é um star, Romenigo é um pop star, eu sou um mega star. Aí Reno se torna um mega star também. Meu Deus do céu, e agora? Há uns anos atrás surgiu esse termo, galáctico. Tem como, né? Não é isso? Os galácticos. A mesma coisa acontece se nós não guardarmos o coração. O irmão, ele quer ser visto de uma maneira diversa. Não é suficiente para ele ser pastor como todos os demais. Então ele quer ser um apóstolo. Em Recife, anos atrás, havia um querubim ungido. Você não tem ideia de onde a imaginação humana pode chegar, irmãos. Que Deus guarde o nosso coração. Vocês entenderam o que significa ser apóstolo? Muito bem. Há também profetas. Em sentido estrito, seriam os profetas do Antigo Testamento. É um ofício. No Novo Testamento, esse ofício, ele se exaure com João Batista. É o último profeta que foi chamado em pé de igualdade com os profetas do Antigo Testamento. Até porque nós só temos um Novo Testamento quando ele é inaugurado no sangue do Senhor Jesus. Depois o que nós temos é um dom. Na minha maneira de ver, profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Então todos nós somos chamados a responder a quem quer que seja qual a razão da esperança que há em nós. É pregar a palavra de Deus de uma maneira genuína. Essa é uma herança da reforma protestante que nós estudaremos muito bem no próximo mês, se Deus quiser. Quando o homem de Deus, investido de autoridade dada pela igreja, prega o evangelho genuíno de Deus, aquele homem fala com a voz de Deus. A doutrina reformada é Vox Deum. Os puritanos diziam: se a palavra de Deus se encontra aberta, se o pregador já se encontra de pé, cale-se toda a terra, porque Deus vai falar. É dessa maneira que eu vejo profecia. Agora, existem arraiais, e nós respeitamos naturalmente, tá certo? E eu creio que Deus pode falar conosco, tá bom? Por meio dos nossos irmãos. Então há irmãos que eles são, no entendimento deles, levantados por Deus para, por exemplo, predizer o futuro. Isso é muito comum em determinados meios evangélicos. E esses irmãos chegam para uma outra pessoa e eles dizem: meu irmão, Deus te manda te dizer que acontecerá dessa forma. Esse tipo de experiência tem sido chamado no Brasil de profecia. Eu não quero dizer para vocês que Deus não possa fazer isso, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Mas eu quero aconselhar a você muito cuidado com relação a isso. Por quê? Porque todo o espírito deve ser testado pelo crivo das Escrituras. Você deve submeter tudo aquilo que você está ouvindo à palavra de Deus para sondar se aquele espírito é de fato o espírito de Deus. Porque há muita pessoa frustrada pelo fato de achar que ouviu a voz de Deus, quando na verdade não ouviu. Pessoas magoadas, inclusive até depressivas, porque construíram toda a sua vida com base em um direcionamento que ao cabo não se mostrou ser um direcionamento dado por Deus.
Se eu pudesse lhe dar um conselho, sem fazer qualquer tipo de crítica a esses irmãos que eu amo profundamente, mas se eu pudesse dar um conselho a você, eu diria: quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, leia a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus de uma maneira audível de fato? Leia a Bíblia em voz alta. Deus vai falar com você, meu irmão. Agora, não significa dizer que no momento de comoção, de dor e de aflição, Deus não possa falar com você através de um irmão. Como Deus vai fazer isso? Esse irmão vai abrir a Bíblia e vai consolar você. E vai te dizer qual o norte à luz das Sagradas Escrituras. Mas se porventura você viver uma experiência mística e alguém predizer o futuro para você, ouça aquilo que Deus está te dizendo, quem sabe através desse irmão, e traga para as Escrituras. A sua missão exegética será: onde em outra passagem bíblica, onde em um texto bíblico eu encontro um parâmetro assim? Isso já aconteceu alguma vez na história? Se aconteceu, qual foi o resultado? Foi dessa maneira que Deus falou? A revelação máxima do Senhor se encontra onde, irmãos? Em sua palavra. Agora, se o irmão diz para você que daqui a 2 meses você vai comprar uma camisa azul, então, meu irmão, na verdade isso não é de fato uma predição quanto ao futuro, isso é o que ocorre ao irmão. Ele entendeu dessa maneira e ele compartilha com você, compete a você acreditar se pode acontecer dessa maneira ou não, mas guarde o seu coração. Porque eu já acompanhei tantos irmãos preciosos que, é só um exemplo, tá bom, irmãos? Receberam uma palavra de que daqui a 2 meses eles iriam comprar uma camisa azul. Aí, quando ele saiu da igreja, passou um carro azul. Aí, um sinal. Né? Então, guarde seu coração, em nome de Jesus, para que você tenha uma espiritualidade sadia, tá certo? E não tenha medo da voz de Deus não, porque quando Deus falar, você vai ter certeza absoluta que foi Ele. Quem são os evangelistas? São as pessoas dotadas por Deus com capacidade de tornar o evangelho tão belo e tão simples como ele deve ser, que essas pessoas compartilham esse evangelho em 2 minutos, na fila do pão, na casa lotérica, no motorista do Uber. São pessoas capacitadas, dotadas por Deus com capacidade para levar o evangelho onde os demais irmãos, mesmo sendo evangelistas, não conseguem fazer. Todos nós somos chamados a evangelizar, mas há aquele que é o evangelista nato. E há finalmente os pastores e mestres. Os pastores e mestres, na minha maneira de ver, possuem a mesma função. Todo pastor é um mestre. Todo pastor é um mestre. Contudo, não é verdade dizer que todo mestre seja um pastor. Tá certo? Qual a função desses homens? Alimentar e prover para o rebanho. São pessoas levantadas por Deus para implementar na terra o ensino da palavra de Deus. E eles devem se dedicar a isso. Dessa forma, irmãos. Pastor, essa lista que Paulo nos apresenta em Efésios capítulo 4 esgota todos os dons de serviço? Não. É uma lista exemplificativa. Existem pessoas que ensinam e que funcionam de outra maneira e que não estão presentes aqui, que podem ser comparados a um mestre, por exemplo, a um evangelista, por exemplo. Não há problema nenhum, meu irmão. Não há problema nenhum. Pastor, posso ser um mestre itinerante? Pode. Não tem problema, irmãos. Não tem problema. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar para o final. Qual o objetivo de Deus em conceder à igreja esses dons ministeriais de serviço? Ora, nós tratamos um pouco disso, está ainda no verso 12. O objetivo do Senhor é aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, quando nós pensamos em aperfeiçoamento, olhando para esse verso 12, a ideia de se aperfeiçoar para desempenhar o serviço em muito tem a ver com se preparar estudando. Pense, quando Paulo queria que Timóteo se aperfeiçoasse naquilo que ele nasceu para ser, ele disse, 1 Timóteo 4,13, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. No mesmo capítulo 4 ele disse, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você foi chamado para pastorear, meu irmão, Romanos capítulo 12, aquele que preside, dedique-se a isso.
Você é chamado a ensinar, Romanos capítulo 12. Aos chamados a ensinar, esmere-se no fazê-lo. Você é chamado a compartilhar, Deus te deu um pouco mais e você tem condições de repartir isso. Paulo diz, faça com liberalidade. Deus te chamou a suportar, alegre-se no fazê-lo. Deus te chamou a exercer fé, faça na proporção que você recebeu. Ou seja, olhe para o dom que Deus te deu e seja o melhor nisso, para a glória de Deus, através da dedicação, através do esmero. Eu gosto muito quando o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: o tempo que nós gastamos preparando a ferramenta não é tempo perdido. Charles Spurgeon dizia assim: Deus pode se utilizar de uma trombeta de chifre de carneiro, mas se você puder se tornar uma trombeta de prata, prefira isso. Prefira isso, estude, não há nada de mal em estudar. Eu venho de uma geração que a gente era proibido de estudar. Ou você era crente ou você era inteligente. Eu não concordo com isso de maneira nenhuma. Para mim a coisa mais bela do mundo é quando um jovem inteligente é apaixonado por Jesus. Meus irmãos, Deus usa quem quer da maneira como Ele quer, mas é muito bom quem se prepara para servir, sim ou não? A pessoa fala e as palavras fluem dos seus lábios como verdadeiras torrentes da graça. Você é desafiado intelectualmente, mas você também é alimentado espiritualmente. A pessoa serve como norte, serve como referencial. Em outras palavras, você até se sente amado, porque você percebe por A mais B, que aquela pessoa tem se preparado para nutrir a sua alma eterna. Há um compromisso espiritual com você, com a sua família. Na minha maneira de ver, deve ser assim. Porque a nossa responsabilidade é muito santa, e isso gera discipulado. As pessoas olham para você e sentem o desejo de ser tais quais você é. Assim como você funciona. Paulo tinha o seu Barnabé, Timóteo tinha o seu Paulo, João tinha o seu Policarpo, os Gregórios tinham Basílio, Agostinho tinha Ambrósio, Lutero tinha Staupitz. Eu poderia passar um tempão aqui. Homens de Deus que produziram outros homens de Deus, através do esmero, da dedicação. Portanto, em nome de Jesus, esse é o segundo ponto do verso 12. O objetivo de Deus é a edificação do corpo de Cristo. E por edificação, oikodome, palavra usada aqui, oikos é casa, idome é domar. É aquele que, juntando os dois termos gregos, é aquele que manipula a casa, é o pedreiro, é aquele que a constrói. Edificação do corpo. Você consegue fechar os seus olhos, gastar 2 ou 3 segundos da sua vida e imaginar uma casa que é construída? As mãos desse que constrói são as mãos desse que cuida através do ensino e do esmero. Simples assim. Quanto mais preparado, quanto mais expertise, quanto mais conhecimento, melhor será o edifício, sim ou não? Se o pedreiro for despreparado, imagina aí, todo mundo já está pensando numa casa que está presa a cair, não é? Meu Deus do céu. Eu vivi uma experiência assim, eu era recém-casado com Raíssa, nós estávamos sem grana, e precisávamos de uma garagem lá em casa, e eu fui fazer a garagem, irmãos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É muito bom quando você descobre para o que foi que você nasceu. Não é verdade? E eu levei 2 diáconos da igreja na época, viu? E o pedreiro que consertou a garagem, depois que ele retelhou, sobrou umas 300 telhas. Ai, glória a Deus. Qual a finalidade dos dons de serviço? Nós vamos acabar agora, 10h40. Qual a finalidade dos dons ministeriais de serviço? Versos 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro. Como é sublime isso!
Há duas preposições de instrumentalidade, verso 13 e 14. A ideia é: para quê? Para que serve o professor de teologia? Em primeiro lugar, para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. É só essa a ambição. Perceba como é auspicioso o projeto de Deus para a igreja. É verdade, como eu mencionei para vocês, que nós somos imperfeitos, mas Deus toma essas pessoas imperfeitas e o objetivo dele é que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A palavra pleroma aponta para tudo que há. Deus quer se revelar a nós de uma forma que nós possamos compreender Cristo em toda a sua largura e profundidade. Assim como Paulo orou por nós, Ele quer que essas pessoas, a princípio imperfeitas, cresçam à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E você deve olhar para o púlpito da sua igreja e pensar consigo mesmo se esse púlpito é suficiente para oferecer isso a você. Se não for, é preferível que você escolha outra comunidade, porque dessa maneira você não vai conseguir cumprir com êxito aquilo que Deus espera que de fato você faça, e o seu casamento vai sofrer, e os seus filhos vão sofrer, e problemas vão se instaurar na sua casa. Você não deve escolher uma igreja porque ela possui um bom equipamento de som e uma iluminação bacana, e os irmãos são simpáticos e os recebe muito bem. Isso é muito bom, mas é acessório. Você deve escolher uma igreja por aquilo que ela oferece a você a partir do púlpito, porque são com esses valores que você vai liderar a sua família se você for o sacerdote do lar. Serão com esses valores que você vai auxiliar o seu marido, se você for chamada por Deus para ser uma auxiliadora idônea. É com base no que você ouve no púlpito da sua igreja que você vai aconselhar o seu filho quanto ao próximo curso que ele vai fazer, ou que profissão ele deva escolher, ou com que pessoa ele deva se relacionar. É com base na voz que você ouve na sua igreja local que você de fato sabe se você se encontra no caminho que vai te levar até a Jerusalém celestial ou não. Essa responsabilidade é sua. Há muito charlatanismo nos dias atuais, e mesmo no meio de denominações sérias, há pessoas que não servem à altura do chamado que receberam do Senhor, quando o objetivo primaz por trás dos dons ministeriais de ensino é que você sonde se de fato você está sendo aperfeiçoado no desempenho do seu serviço, e se você está sendo edificado no corpo de Cristo, se você está crescendo à plena unidade da fé e sendo levado ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Com que objetivo? Essa é a segunda finalidade. Verso 14. Quem já passou por isso aqui sabe como é ruim. Quem já foi enganado dessa maneira sabe que fardo cruel é você ter nome de que está vivo quando na verdade você está morto. Por que é que Deus levanta pastores e mestres? Para que você não seja mais como um menino. Olha o termo. Para que você não seja um menino. Um menino agitado de um lado por outro e levado a qualquer lugar por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Quem são esses homens aqui? Quem são esses homens? São os homens que estão no púlpito. Eles não estão nas esquinas da vida, não. Esses homens não estão numa mesa de bar chamando você para ensinar teologia, tomando um copo de cerveja, não. Eles estão nos púlpitos, levando você ao erro, usando você como massa de manobra, se alimentando da sua carne e do seu leite, se aquecendo da sua lã, enquanto você acha que é pastoreado. E quando seus olhos estão prestes a se abrir, ele troca a iluminação da igreja. E quando você está prestes a descobrir o erro, ele levanta um novo grupo de teatro.
E quando você está prestes a ler um livro que talvez abra os seus olhos, ele cria mais um evento. E dessa maneira ele vai engodando o seu rebanho. E aquelas pessoas, como ovelhas que são levadas para o matadouro pelo fato de não terem acesso a um conhecimento sério, não possuem ferramentas para se defender. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que Deus cria o que nós chamamos de meios de graça. Então, pela misericórdia de Deus, aquelas pessoas têm acesso a uma conversa, às vezes a uma mensagem na internet, às vezes acontece um lapso, e um homem de Deus é chamado a compartilhar uma palavra na igreja, ou algo assim, irmãos, e algo maravilhoso acontece, porque quando a voz de Deus se faz ouvir, ela é magnífica. E eu quero dizer uma coisa a você: se você ouvir a voz de Deus uma vez na sua vida, você será capaz de distingui-la pelo resto da sua jornada, até os portões celestiais, porque a voz de Deus é inconfundível. E se você um dia for de fato alimentado pela palavra de Deus, você nunca mais se satisfará se alimentando com palha, não falará mais ao seu coração. Com base nisso, verso 15: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Há alguma área da teologia que nós não devamos estudar? Não. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? De quem todo o corpo. Perceba como Paulo une aquela ideia de suportar e de unidade do princípio do capítulo, a missão do mestre que ensina a palavra de Deus a você, mas seguindo a verdade em amor. Esse homem está ensinando teologia a você. Se apeteça disso, cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, olha a função do mestre, e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu quero dar 4 conselhos a você. Em primeiro lugar, atente para o chamado soberano que você recebeu. Se em algum momento, quando eu mencionava qualquer desses dons, o seu coração ardia, você dizia no seu coração: eu entendo que eu nasci para isso. Meu irmão, em nome de Jesus, dê o próximo passo. Qual é o próximo passo? Coloque-se diante do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, encontre algo para que eu possa fazer nessa área, e eu vou fazer. Para edificação, irmãos, de acordo com a justa cooperação, só de uma parte, é assim? De acordo com a justa cooperação de cada parte. É seu dever viver o seu dom e lutar pelo seu dom. Eu estou lutando pelo meu. Eu não posso lutar pelo meu e pelo seu. É muito comum que no final de algum culto, alguém me procure, ou procure um dos pastores e diga assim: pastor, eu vi essa palavra me desafiou, essa palavra falou comigo, eu quero me envolver. Então nós perguntamos: meu irmão, o que é que você ama? Tem irmãos que falam assim: ah, pastor, eu quero que o senhor diga. Meu irmão, ah, pastor, eu gosto quando o pastor me desafia. Eu vou te desafiar para quê, meu irmão? Para fazer algo que você não ama, que você não vai fazer bem. Mas às vezes o irmão diz: ó, pastor, eu gosto dessa determinada área. Glória a Deus, meu irmão, você é bem-vindo. Fala com fulano, fala com Beltrano. Se competir a mim, eu mesmo vou dizer: vai lá, faz isso aqui. Mas depois aquele irmão fica com aquela sensação no coração que eu vou pegar na mão dele e vou levar. Meus irmãos, tem dia que eu não tenho tempo nem de levar meus filhos para a escola. Como é que eu vou pegar você barbudo e te levar, meu irmão? Você tem que ir, eu estou indo por minha vez. Se eu parar, a igreja não vai me esperar não, a igreja vai. Eu é que tenho que me esforçar para ir. Os irmãos estão entendendo? Eu quero ajudar você, eu quero que você desenvolva, eu quero que você faça algo, eu quero que você seja o melhor nisso, mas eu não posso colocar você como um bebê no colo e te levar, meu irmão. Lute pelo que é seu. Deus chamou você para quê? Vou dar um exemplo hipotético: tocar bateria?
Meu irmão, agarre-se a isso. No dia que Rafael sentar aqui, você diga: Rafael, hoje sou eu. Ele toca todo culto, meu irmão. Ele vai dar um abraço em você. Rafael, coitado de Rafael, né? A gente conseguiu todo mundo para ajudar em todo canto aqui. Falta um baterista. Orem pelo um baterista, em nome de Jesus. Vem tocar, meu irmão. Agora, se você se sentar para tocar e alguém porventura der uma risada no momento que você errar uma virada e você por conta disso não quiser mais tocar, aí, meu amigo, guarde o seu coração. Vou dizer algo chocante aqui. Problema seu. Ou você acha que quando eu estou pregando aqui todo mundo concorda? Uns 10 já olharam para o relógio aqui. Aí você acha que eu vou voltar para casa chorando, dizendo que nunca mais vou pregar? De quem é o ministério? Você conseguiu compreender como a coisa é séria? Então venha. Procure se preparar da melhor forma possível para aquilo que Deus espera de você. Nós não temos desculpa para não nos prepararmos, irmãos, para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Nós temos algumas falhas aqui em nossa igreja, é verdade, mas eu vejo a todo tempo os pastores: meu irmão, vamos lá, e compra livro, e dá livro, e leva para o seminário, e pega na mão, e conversa com os irmãos e tal. Isso é um aspecto de quem é vocacionado, mas em N outras áreas é dessa maneira. Meu irmão, aqui os grupos familiares, a escola bíblica dominical, tem louvor, quer tocar, vem tocar. O grupo de mídia, já falei tanto dos grupos de mídia, transmissão de culto, redes sociais. Há tanta coisa boa para fazer, meu irmão, em nome de Jesus, compete a você. Se prepare e venha. Em terceiro lugar, tenha em mente onde você quer chegar. O que você será amanhã depende daquilo que você está sendo hoje. Quer ser um grande pregador amanhã, você tem que se preparar com ferramentas exegéticas hoje. Você quer ser um grande evangelista amanhã, você tem que preparar-se com as melhores estratégias de evangelismo hoje. Porque se você ficar sempre postergando, você vai viver o futuro sempre com a mesma sensação de que você se encontra no passado. Planeje, projete, aspire, sonhe. E em último lugar, aconteça o que acontecer, jamais, em hipótese alguma, olhe para trás. Olhe para trás. É muito interessante quando um seminarista vai subir no púlpito da nossa igreja para pregar pela primeira vez. Eu falo para ele: rapaz, você vai subir aí mesmo. Porque depois que você sobe aqui, você gera uma expectativa no coração da igreja. Não é que a igreja coloque um fardo sobre você, absolutamente. Mas daqui a 50 anos, depois que você pregou a primeira vez, alguém vai chegar para o pastor e vai dizer: pastor, cadê aquele menino que pregava? Você entende? Tenha cuidado com as iniciativas que você toma. Só gere expectativa se você estiver disposto a ir até o final. Não comece e deixe os seus irmãos sozinhos, não. Quando eu me dispus a me tornar o ministro do Evangelho, eu me dispus para ir até as últimas consequências, aconteça o que acontecer. A menos que por minhas próprias falhas eu fique pelo caminho. Mas eu creio com toda a força do meu coração que a graça que me chamou do princípio será a mesma que me levará seguro até o final. E se eu cair, a culpa foi minha. Eu tenho que ter hombridade, integridade de caráter para admitir: a culpa não foi do pastor, a culpa não foi da igreja, a culpa não foi da minha família, a culpa foi minha. Não é o pastor, não é a igreja, não é a minha família que pega pela mão e diz: vai cair, não. É você que cai e é você que fica. Então não transfira a sua responsabilidade não, meu irmão. Começou a fazer e não faz mais, não é porque você não tem oportunidade, não é porque ninguém te ama, não é porque ninguém te vê, é porque você parou. Se ninguém te ama, se ninguém te apoia, se ninguém te vê, vai para outra igreja, meu irmão. Você está no lugar errado, esse povo não te ama mesmo não. Mas se as portas estão abertas e a coisa não está acontecendo, é verdade, meu amigo. Infelizmente, a culpa é sua. Vocês conseguem perceber, irmãos? Serviço. Por que é que eu digo isso para vocês hoje pela manhã? Porque é muito bom servir quando há apoio. É muito bom servir quando há reconhecimento. É muito bom servir quando as pessoas nos privilegiam.
Mas quando não tiver apoio, quando não tiver reconhecimento, quando as pessoas não derem tapinhas nas suas costas, você vai parar de servir? É por isso que o Senhor Jesus disse: sem o Espírito Santo não saia de Jerusalém. Porque motivação dá e passa. Vontade de fazer dá e passa. Emoção dá e passa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quem nos coloca em movimento não é força de vontade, não é motivação, não é apoio, não é tapinhas nas costas. Quem nos coloca em movimento é o Espírito Santo, é Ele quem nos leva, é Ele quem faz. Amém, irmãos?